Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, na primeira leitura que nós acabamos de escutar, é uma continuação da história do grande profeta Elias, que se encontra no primeiro livro de Reis. Para quem participou das Santas Eucaristias, durante essa semana, a Santa Missa, mas para aqueles que não participaram, então é necessário eu recordar alguns pontos, principalmente de antes de ontem e ontem, de que a liturgia nos trouxe na primeira leitura. Na quarta-feira, nós escutamos esse episódio onde o profeta Elias desafia o rei de Israel, que era o rei Acabe. Ele foi instituído rei de Israel, mas porque ele não seguia os preceitos do Senhor, o profeta Elias, que era chamado a ser voz de Deus, ele foi e desafiou o rei Acabe. E também todos os profetas de Baal, um deus que era adorado naquela época. E também todos os profetas de Baal, depois que Elias desafiou, e pelo poder de Deus, todos aqueles profetas daquele rei, daquele deus Baal, foram exterminados, foram mortos. Ontem foi a continuação dessa história, onde Elias subiu no Monte Carmelo, junto com um de seus servos, e naquela época estava uma seca enorme durante muitos anos que não chovia, e eles no alto do monte, durante 7 dias, ficaram observando se surgiria nuvens de chuva. E até que no 7º dia aparece uma pequena nuvem, como diz a palavra, do tamanho da mão de um homem. E logo em seguida, juntou-se várias nuvens e caiu uma chuva torrencial depois de tantos anos. É interessante lembrar que os padres possivelmente falaram nas outras liturgias eucarísticas, mas, como eu disse, para aqueles que estão participando hoje, o rei Acabe, ele foi instituído rei, assim como todos os outros reis que, por Deus, porque toda autoridade é dada por Deus, e ele foi instituído como rei. Mas o texto sagrado fala que o rei Acabe, ele fez o que é mal aos olhos de Deus. Ele fazia tudo errado, nada conforme os preceitos do Senhor. E ainda diz mais que ele fez pior do que todos os outros reis que foram contrários a Deus. Ele foi um dos piores, contrários aos mandamentos do Senhor. Ele fez o que é mal aos olhos de Deus. Se voltou contra o Senhor, o Deus Altíssimo. E ainda mais, ele desposou uma mulher que se chamava Jezabel,
porque era uma adoradora do deus Baal. O próprio nome dela significa Baal exulta. Era alguém que exaltava e exultava e adorava outro deus, o deus Baal. Então era um rei que foi totalmente contrário aos mandamentos do Senhor. Logo após Deus ter demonstrado todo o poder, destruindo todos os profetas de Baal por meio do seu poder divino, mas também por intermédio do profeta Elias, o rei Acabe foi contar para Jezabel, a sua esposa, que todos os profetas de Baal tinham sido exterminados, mortos. E Jezabel começou uma perseguição ao profeta Elias e disse que assim como os profetas do deus Baal foram destruídos, ela iria matar Elias, o profeta Elias. E veja bem, até os escolhidos de Deus nesse momento sentem medo. E Elias teve medo. O que ele fez? Fugiu. Fugiu para não ser morto. Fugiu para o deserto. E Elias estava triste, desanimado, cheio de desesperança, esgotado de todas as suas forças. Ele que durante toda a sua vida tentou mostrar para o povo de Deus o que era certo e o que era errado, os mandamentos do Senhor, mas o povo se voltava contra Deus. Então ele estava desanimado, triste, abatido, sem esperança alguma, e ainda mais correndo perigo de morte, porque Jezabel estava atrás de Elias para matá-lo. E ele vai para o deserto. Caminhou durante todo um dia, e ele chegou diante de uma árvore, de um junípero, se sentou e desejou a morte dele. Ele disse: eu quero morrer, eu não quero mais viver. Tudo o que eu tentei fazer, não consegui. O povo se voltou contra ti, ó Deus, e ainda mais estão tentando tirar minha vida, então eu não quero mais viver. E veja bem, Deus é tão amoroso e misericordioso, que Deus não quer perder ninguém. E ele viu como Elias estava desanimado, abatido, triste. Então Deus manda um anjo. E o anjo aparece para Elias diante daquela árvore onde ele estava e dá de comer a Elias, e dá de beber. E durante aquele dia, o anjo ficou cuidando de Elias naquele lugar. Depois, Elias se levantou e viajou durante 40 dias e 40 noites para chegar ao monte Horebe, ou monte Sinai, é o mesmo monte. Horebe é porque vem do hebraico e Sinai porque vem do grego. Mas é o mesmo monte, aquele monte onde Deus se manifestou a quem? A Moisés. Onde Deus fez aliança com o seu povo, uma aliança de amor, mandando os seus mandamentos lá no Sinai. O Sinai, o Monte Horebe, era o lugar da manifestação de Deus, do poder de Deus e da glória de Deus. E durante as Escrituras, em todas as Escrituras, o monte, a montanha, é lugar da presença e da manifestação de Deus. Então, Elias subiu nesse monte e ficou ali, esperando não sei o que, mas desanimado, triste, abatido. E nesse momento, onde ele estava dessa forma, o Senhor aparece. Em voz, primeiramente. Ele diz: que fazes aí, Elias? Elias estava dentro de uma caverna. Elias disse: eu estou devorado de zelo pelo Senhor, pois os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares, passaram todos os profetas a fio da espada, mataram todos os profetas. Apenas eu sobrevivi e estou aqui, definhando. É interessante nesse momento fazermos uma ligação com o Evangelho. O que é que diz o Evangelho? Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos que todo aquele que olhar para uma mulher, desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Veja bem, o que é que o povo de Israel estava fazendo com Deus?
com o Deus único, todo-poderoso, estava sendo um povo adúltero. Estava cometendo adultério para com Deus. Um povo que foi eleito, Deus elegeu aquele povo, Deus escolheu aquele povo, amou aquele povo de uma forma tão grande, derramou a misericórdia durante tanto tempo, durante o deserto, mandando profetas, mandando reis, e o povo contra Deus. Era um povo que era adúltero, cometia o adultério espiritual para com Deus. Quando nós vemos esse evangelho, nós já pensamos, claro, no próprio adultério entre os cônjuges. Mas aqui, por causa dessa primeira leitura, eu quero fazer essa ligação. Todas as vezes, meus irmãos, assim como o povo de Israel, quando nós nos voltamos contra Deus, quando nós buscamos, não em Deus, o nosso Deus soberano e onipotente, mas buscamos em outras coisas, em bens materiais, em pessoas, e colocamos esses bens, pessoas, projetos, sonhos como Deus, nós estamos adulterando também contra Deus, que é amor, que te ama, porque Deus fez uma aliança de amor conosco. É como o casal que no altar faz uma aliança ali de fidelidade. Deus, Ele sempre foi fiel ao seu povo, e Ele nunca pode deixar de ser fiel. Mas nós, muitas vezes, somos infiéis. E todas as vezes que pecamos, nos voltamos contra Deus, acabamos sendo como o povo de Israel, sendo um povo adúltero, nos voltando contra Deus, nos voltando contra o seu amor, nos voltando contra a sua infinita misericórdia. Portanto, no Evangelho fala, se a tua vista direita for para ti origem de pecado, arranca-o e lança-o fora. É melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Ele fala mais, se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta. É melhor perder um dos seus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Não é para ninguém estar cortando aí a mão, nem tirando o olho, mas o que é que o Senhor quer falar aqui? Nós devemos fugir de todo o pecado, evitar todo o pecado, fugir das ocasiões que a todo momento estão na nossa frente tentando nos derrubar. As ocasiões de pecado, a concupiscência enganadora de pecado que está em nós, que a todo momento gera o pecado. O Senhor diz, resista. Resista. É melhor cortar um membro, não no sentido literal, mas é melhor resistir do que a tua alma e o teu corpo ser lançado no inferno. Fuja do pecado, meus irmãos. Fuja das tentações do inimigo. Fuja das tuas fraquezas e limitações. Vença com Deus. Mas fuja quando a concupiscência estiver formando o pecado e o demônio tentar, fuja. Fuja das ocasiões. Resista com a graça de Deus. Porque é o próprio Espírito que vai te dar essa graça de fugir, de resistir, de lutar. Como Paulo diz, ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Nós precisamos resistir até o fim, até a última gota do nosso suor e do nosso sangue. Lutar para que nosso corpo não seja lançado no inferno. Nisso nós voltamos à primeira leitura. Elias, como eu disse, estava triste, abatido, desanimado, pensando em morrer. O que é que Deus faz com ele? Deus o atrai para onde? Para o lugar da presença dele. Como eu disse, o Monte Horebe e o Monte Sinai, assim como os montes, eram sinal da presença e da manifestação de Deus. Deus atraiu Elias para o deserto. Deus mandou aquele anjo para cuidar de Elias. Deus o atraiu novamente para aquele lugar da sua manifestação. E o que ele fez? Apareceu a Elias. E a palavra diz que passou um vento impetuoso, um vento forte, mas Deus não estava ali. Depois a terra tremeu, Deus não estava ali ainda. Depois uma brisa leve, suave.
E Elias percebeu que ali estava a presença de Deus. Então ele adorou o Deus Altíssimo. Neste momento, Deus consola Elias de todo aquele abatimento. Deus o consola de toda tristeza, de toda aflição, e dá uma nova vida a Elias naquele momento. Muitas vezes nós experimentamos algo semelhante. Muitas vezes na nossa vida nós estamos tristes, abatidos, com medo, pensando em desistir, muitas vezes até pensando em tirar a própria vida, por causa de situações. Mas veja bem, meus irmãos, muitas vezes as pessoas veem essa primeira leitura e apenas diz, não, Deus não está no vento impetuoso, Deus não está no tremor de terra, mas Deus está somente na brisa suave. Veja bem, Deus se manifestou a Elias dessa forma, porque ele precisava dessa forma, com uma brisa suave, leve. Mas muitas vezes o Senhor já se manifestou, como em Pentecostes, um vento impetuoso, ou como lá Moisés, uma sarça ardente, um fogo que não se consumia. Na nossa vida, na tua vida, na minha vida, Deus vai se manifestar de acordo como Ele quer. Se for como um vento impetuoso para te levantar do chão, Ele vai fazer isso. Mas se for como uma brisa suave para te acalentar, como Elias precisava naquele momento, para abraçá-lo com amor, como uma brisa suave, leve. E foi isso que Deus se manifestou na vida do profeta Elias. E naquele momento ele percebeu. E naquele momento ele recebeu um novo vigor, um novo ânimo. E o Senhor o envia novamente à sua missão. E depois ele se levanta e vai para a missão. Vai ungir Eliseu e as demais missões que o Senhor o enviava. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse momento feche os teus olhos. Não sei como você está vivendo. Se está vivendo coisas parecidas como o profeta Elias, triste, abatido na caminhada, sem esperança, às vezes até pensando em morrer, em tirar a própria vida. Nesse momento eu quero pedir que o próprio Espírito venha como uma brisa suave, assim como foi para o profeta Elias, e ele te revigore as tuas forças, te reanime, te levante. Vem, Espírito de Deus, sopra sobre nós, Senhor, o teu Santo Espírito. Sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser, em meu ser. Vem, Espírito. Vem, Espírito de Deus, cura o meu coração e faz-me um homem novo com o teu poder, com o teu poder. Te adorarei, renderei um louvor, pois Tu és, Senhor, o meu tudo. Me prostrarei a Ti, te adorarei, renderei um louvor, pois Tu és, Senhor, o motivo e a minha razão de viver. Ó Espírito Santo, com uma brisa leve e suave, sopra sobre cada um de nós. Abrasa-nos, aquece-nos com o Teu amor, com o poder de Deus, com a Tua unção, ó Santo Espírito. E nos faz voltarmos a ser verdadeiros adoradores, adorarmos o Senhor, o Deus Altíssimo, como único em espírito e em verdade. Que nesse dia, ó Santo Espírito, possamos perceber e provar dessa brisa suave,
para que possamos novamente voltarmos à missão com todo o ardor e ânimo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.